Você falou de otimismo. Começo do ano passado, os analistas achavam que o PIB brasileiro ia decrescer 0,5%. Até no começo desse ano. Já estamos falando de 1,5% a 2%. Que a nossa dívida PIB para o final desse ano é ser 97% do PIB. Já estamos falando de 80%. É isso. A gente estava dizendo que o nível de emprego nunca ia chegar ao gap pré-pandemia. Já chegamos. Será que na hora de revisitar essas hipóteses e olhar para as coisas com um pouco mais de uma visão mais construtiva? Olá a todos, começa mais um Eleven Convida no último dia da Expert XP 2022, maior feira de investimentos do mundo. E hoje, com a bolsa porrando, ativos subindo, tudo subindo, é o Dia Internacional do Valtinho. Então tenho aqui comigo Walter Maciel, CEO da ZQuest, o cara mais otimista da galáxia. E o pior é o seguinte, ele sempre acerta. Valtinho, obrigado, cara. Obrigado a você, Data. É um prazer estar aqui. Nem sempre. Mas às assim, vezes demora um pouco mais. Se tem hora para estar otimista é agora, né? Todo mundo muito pessimista e eu acho que a gente está vendo aqui a força do mercado financeiro nacional. E o mercado de capitais forte é a base para qualquer economia, né? Cara, que coisa maluca, né? Como pulsa isso aqui, né? Que semana. É intenso, a gente acaba procurando a placa do caminhão que passou em cima da gente, né? De cansaço, mas é extraordinário isso aqui, extraordinário. Né? Você imagina o Larry Summers vindo hoje de manhã aqui e olhando para isso. Procura, vamos olhar para... Não vamos olhar Estados Unidos, Alemanha, Japão, vamos olhar pares nossos. Indonésia, mesmo a Coreia do Sul, que é desenvolvida, Chile, México, Argentina, Turquia, não tem nada parecido. Não tem. E acho que o que a gente testemunhou, você falou de otimismo. Começo do ano passado, os analistas achavam que o PIB brasileiro ia decrescer 0,5%. Até no começo desse ano. Já estamos falando de 1,5% a 2%. Que a nossa dívida PIB para o final desse ano é ser 97% do PIB. Já estamos falando de 80%. É isso. A gente estava dizendo que o nível de emprego nunca ia chegar ao gap pré-pandemia. Já chegamos. Será que na hora de revisitar essas hipóteses e olhar para as coisas com um pouco mais de... uma visão mais construtiva? É por isso que eu falo que o Valtinho acerta, né? Mas o ponto, cara, é isso. Eu acho que tem uma frase que eu repito muito, você já deve ter ouvido de mim 2 milhões de vezes, mas que eu carrego do meu mestre, que foi o cara que me adotou em Chicago, matemático indiano, que ele diz assim, o mercado não tem medo de crise, porque crise tem preço, ele tem medo do escuro. Sem dúvida. Então eu acho que a gente viveu um período, né, imediatamente em 2020 pós-choque, foi muito escuro mesmo. Muito. As medidas tomadas pelos bancos centrais, pelos governos, foram medidas, processo de tomada de decisão na linha dos situações extremas exigem medidas extremas. A gente alinhou como só visto nos grandes pós-guerra, né? Os ciclos das grandes economias globais, ou seja, todo mundo pujante para o mesmo lado. E quando veio a consequência, eu acho que o quão sem precedente é essa mudança, né? Tanto tempo injetando dinheiro, 14 trilhões de dólares em juro negativo, um processo desinflacionário por cadeia global estrutural, e de repente você vira isso nessa velocidade, ficou meio todo mundo no escuro, né, Valtinho? Ficou no escuro, trouxe muita incerteza e um movimento aí de placas tectônicas, né? Que eu acho importante. A primeira coisa, a gente viveu um mundo de 2008 a 2020 anormal. Tanto que o próprio Larry Summers, que esteve aqui agora há pouco, chamou lá, fez um paper em 2010, 11, do novo normal. Economias anêmicas, sem inflação, na verdade com deflação, juro negativo na Europa, no Japão, o easing quantitativo, quer dizer, injeção de dinheiro para resgatar a demanda, e aí chega a pandemia. Quando a pandemia veio, você já sabia da experiência de 2008. Então ninguém tergiversou. Foi fácil tomar medidas, porque você sabia que as de 2008 deram certo. Só que essa crise era mais grave. Então vamos fazer isso. E era diferente, né? Porque você segurou as pessoas em casa. Lá foi uma crise do sistema financeiro. Mas a gente está vivendo hoje
os efeitos do sucesso. Sim. E as pessoas estão amargas, quando devia ser o contrário. Quer dizer, em abril de 20, você tinha um familiar, certamente todos tínhamos, nunca mais ninguém vai andar de avião, nunca mais ninguém vai ver um jogo de futebol, nunca mais ninguém vai num restaurante. As vacinas vão levar 3 a 4 anos. Olha aqui o jornal, ó. Não existe, esse vírus é diferente. O que aconteceu? O auxílio segurou a demanda, a vacina trouxe as pessoas de volta para a rua, mas o lockdown desorganizou a oferta. E aí qual que é o problema, especialmente do mercado financeiro? Não existe paciência com nada. E a paciência para a oferta voltar, as pessoas ficaram angustiadas, veio a guerra da Ucrânia, só que eu acho, e para passar a bola de volta para você, que a gente tem dois vetores que não existiam antes. O primeiro, um processo parcial. O capitalismo sempre vai procurar reduzir o custo de produção, procurar mão de obra mais barata, achar onde produzir e com uma cadeia de distribuição mais barata, mas vai ter uma redução parcial da globalização. Essa desglobalização vem por motivos geopolíticos. Seja porque os Estados Unidos não podem depender da China para máquina de ventilação, ou seringa ou máscara, seja porque está com uma cadeia de produção lá no extremo leste europeu, hoje é perigoso. Então essa volta vai trazer inflação. E a segunda coisa, eu acho que esse período anormal, deflacionário, acabou. Então a gente vai voltar a ver um mundo mais volátil e a gente tem um terceiro problema que nós somos piores que os Estados Unidos, a Europa, em quase tudo. Mas uma coisa a gente conhece melhor, é a inflação. E eles estão, no mínimo, se começarem agora de maneira mais veemente, 12 meses atrasados. Bom, a experiência, como na nossa vida, sempre se prova válida, né? Lidar com a inflação tantos anos como a gente lidou, tem um outro componente que é uma relação direta, né? Quando a gente olha para a Europa com 2 dígitos de inflação na Alemanha, com juro de 1%, 2%, a gente está falando de uma inflação que bateu 2 dígitos, que a gente tem aí, nossa projeção para o ano mais perto de 7%. Que ainda assim é um absurdo. Mas com uma tendência de baixa para 23, a gente, aqui na Eleven, a gente não tem uma visão tão tranquila para a inflação no ano que vem, mas é para baixo, tende a ser para baixo do que for, do que vai ser esse ano. E efetivamente, quando a gente olha a taxa de juros, a gente já foi contracionista o suficiente e ao invés de ter 2 dígitos de inflação com 2 de juros, a gente está falando de 14 de juros para 7 de inflação. Você começa a criar uma cadeia, aí o custo de capital, o processo decisório de botar o dinheiro para circular, diferente do que o desafio que a Europa vai ter, que os Estados Unidos vai ter, de lidar com essa dinâmica inversa, né? Eu não tenho dúvida. Nós na ZQuest temos até uma expectativa mais baixa de inflação. A gente trabalha com 5,2%. Se isso for verdade... Esse ano? Para o ano que vem. Para o ano que vem a gente está perto disso. Se isso for verdade, com 5% de juros reais, que é muito, assim, é um cenário extremo, mas vamos ser conservadores, 10% de juros, eu acho que é o máximo que a gente chega no que vem. Então, assim, 10% para 13,75%, nós vamos entrar num ciclo de redução de juros enquanto eles vão estar tendo que elevar. Agora, tem 2 particularidades. Os Estados Unidos têm a inflação que nós temos, que é a inflação global, que vem do choque de alimentos, do choque de preço de commodities energéticas e também da desorganização da oferta. Todo mundo tem isso. Só que lá veio um pacote adicional do Biden que desorganizou a coisa toda. O americano hoje é o mais rico desde 1950. E esse cara virou meio europeu, não quer trabalhar. Então foi para casa. O mercado de trabalho cria emprego e o cara não vai. Então você vai impactar a taxa de participação e aí você está falando, quando você olha para o longo prazo, você é destruidor de valor. Você tem uma inflação igual a nossa e tem a segunda aqui do mercado de trabalho. Essa, você só faz o cara voltar ao mercado machucando a renda dele. E para machucar a renda dele, você tem que machucar os ativos. E aí entra uma equação que a sociedade hoje é uma sociedade
mais sensível, Isso. que é a nossa geração. Então o pessoal não quer piorar de qualidade de vida. É isso. Tem um desafio aí. E a Europa tem um outro problema, que é a substituição da dependência da energia russa, que vai levar um investimento estatal, CAPEX, em usina nuclear, em criação de capacidade produtiva de energia, que vai pressionar as contas públicas e a demanda agregada. Então você tem nesses dois lugares um fator adicional de inflação que me preocupa. E me leva a crer que talvez o Brasil, ano que vem, seja dos melhores lugares do mundo para investir. Você vai estar com a inflação sob controle, você tem um real. Eu não gosto de pela primeira vez na história. Se alguma coisa pela primeira vez na história, está errado. Então, assim, o real sempre andou com termos de troca igualzinho. Sim. Agora tem um gap de 40%. Por quê? Eu não sei. Eu acho que é porque tem uma parte da população que acha que o Hitler pode ser reeleito, e a outra parte acha que o Stalin pode ser eleito. Se você tem uma visão tão negativa, você vê muito risco no cenário. Eu acho que não. Acho que o real deveria estar trabalhando mais próximo de 4 do que de 6. Pelo menos é mais fácil você mudar o câmbio do que o preço de tudo que é negociado no mundo. Então, olhando para os termos de troca, tem um gap aí. Então, leva você a ficar otimista com a Bolsa. As empresas hoje estão mais desalavancadas. Relação dívida EBITDA e mais rentáveis, EBITDA e preço-lucro, do que no auge da crise em abril de 2010. Não faz sentido. Você tem essa geração de caixa, deixa os títulos de crédito privado high grade, né? Não vamos falar de empresa fraca, com um prêmio mais alto do que a pré-Covid, também não faz sentido, e a moeda muito desvalorizada. Bom, nada muito a acrescentar ao relator, mas queria te contar uma historinha. Em 2015, você lembra quando houve aquele atentado ao Bataclan em Paris? Sim, foi horrível. Eu estava lá. Você estava lá? Estava lá, fiquei trancado no restaurante lá. Putz. Com a minha mãe, que você conhece muito bem. Pô, sua mãe, um doce, uma das pessoas mais incríveis. Ficamos presos no Matignon lá, fecharam a grade. Eu não sabia disso. Eu escrevi um texto na semana seguinte para a organização que eu era do board em Chicago ainda, e o título era Three Doors Down, um mundo que teria, hipoteticamente, veja, estou falando em 2015, um mundo com Trump, Le Pen e Putin comandando. Porra, meus amigos, os caras da organização em Chicago, mas tiraram um baita sarro da minha cara. E se o francês não fosse o francês, porque dada a característica, né, muito enraizada da população francesa, a Le Pen tinha vencido aquela eleição, que perdeu por pouco, né, na ascensão de última hora. E dá para argumentar que ela foi Macron. A grande vencedora dessa última eleição que ela perdeu. É isso. Eu ouvi outro dia de um analista político, achei uma frase incrível, que é assim, em política tem quem perde ganhando e quem ganha perdendo, né? E ela perdeu ganhando. E o Macron ficou um pato manco. Mas aí o ponto é o seguinte, o meu ponto ali era que poderia acontecer com esses três comandando França, Estados Unidos e a Rússia, exatamente um processo de reversão da globalização, um processo mais de fechamento das economias, e aí todo o lado do terrorismo e tudo aquilo que tinha acontecido, e por isso que foi o gatilho desse texto, me levava a crer que uma política de fronteira um pouco mais dura, tal, acabasse causando exatamente um processo de discussão de efeito inflacionário nisso. Pô, jamais imaginei isso por causa de um choque de oferta como aconteceu com o Covid e guerra. Mas você enxergou um tema que está presente. Mas era essencialmente geopolítico naquele momento, porque hoje o geopolítico acaba sendo um pouco da derivada do que aconteceu de fato no mundo. Mas são desdobramentos do mesmo tema, com outra faceta. Eu acho que sim. Então, o que a gente tem pela frente, eu concordo com você, eu acho que, voltando na frase do a crise tem preço, ou o problema tem preço e o escuro não, precificar, vou usar o teu exemplo, o Hitler e o Stalin, que é o que me parece que os ativos brasileiros precificam hoje, primeiro não é razoável porque é uma falsa dicotomia. Porque a gente já devia ter vivido o suficiente para entender que em ano de eleição majoritária o que se fala não se escreve. Exatamente. É ruim isso, mas nesse caso é bom. É claro. Porque você olha e diz assim, você tem que ter um mínimo de razoabilidade de técnica para entender aquilo que você vai entregar, né? O que você vai implementar.
E todo mundo precisa do bem-estar, do círculo virtuoso, impacto na população. E se isso acontecer, e numa conta direta que você fez em relação à inflação e juro real, é fechamento de curva e é um bounce back dos big winners, das empresas que desalavancaram, que cresceram o seu lucro, fortaleceram o seu posicionamento, e aí sim, vai correr atrás de alocar nisso depois? Aí não adianta, né? Não, o investidor ele quer baixo risco, transparência, visibilidade, céu de brigadeiro e preço baixo. Não combina. Quando isso tudo tiver, o preço já foi. E o Covid foi muito malvado, não só com as pessoas, mas com as empresas. As grandes empresas perderam concorrente. Mas isso, para quem está listado em bolsa, é muito bom. É a história dos big winners. Os balanços que você falou, os balanços são cada vez melhores. E, para complementar o que você falou, eu fiz a brincadeira do Hitler com Stalin. Quando a gente teve uma eleição de um presidente contra um ex-presidente. Então você diz assim, olha, a incerteza é grande. Nunca foi tão baixa. Você pode não gostar de nenhum, você pode não gostar do outro, você pode não gostar dos dois. Mas a cartilha tá clara, né? Mas eu sei que o Lula vai fazer e eu sei que o Bolsonaro vai fazer. E assim, aí eu coloco aqui uma ironia. E a Dilma não está disparada nas pesquisas dando o cara que vai ser eleita. Então assim, se a Dilma tivesse hoje lá na frente com 56% da preferência para o primeiro turno, eu ia falar, talvez os preços ativos estejam corretos. Isso. Mas olhando para o que o Lula fez e o que o Bolsonaro tem feito, os preços parecem muito, muito errados. De novo, as instituições que a gente tem são muito sólidas. Quem sentar naquela cadeira vai ter que responder a um Supremo Vigilante e a um Congresso atuante e conservador. E a agenda não vai mudar muito. Olha, nós temos estrada já, 3 décadas cada um nas costas. A gente já viu calote da dívida externa, congelamento de conta corrente e poupança, banda diagonal endógena. Diagonal endógena é um clássico. Agora, recentemente, nova matriz econômica. A grande diferença entre os dois hoje, economicamente, é um pouco mais de investimento através do Estado, ou o que eu até... É crowding in e crowding out, né? Mas ou até o que eu sou mais inclinado, e a gente viu agora esse surto de investimento privado no país nos últimos 3 anos, um prosseguimento de enxugamento do Estado e reformas. Eu acho até que o mercado de capitais é um pouco melhor. Mas nenhum dos dois bota o trem fora do trilho. Então, de novo, de tudo que a gente está falando, se eu sou investidor, o que você deve observar? Você está tendo uma oportunidade muito maior do que o risco que parece haver. E isso é hora de entrar no mercado comprando tudo. Maravilha. Gente, muito obrigado, Valtinho. Cara, Dato, sempre um prazer. Eu sempre fico triste que o tempo é pouco. Mas, cara, muito obrigado, sensacional. A conversa foi maravilhosa, obrigado pelo convite. Valeu, grande abraço, até o próximo. Um abraço a todos, tchau, tchau.